Meus queridos irmãos, o desejo do meu coração é saber que você vai bem, é saber que tudo está bem. O desejo do meu coração é ouvir que está servindo na sua igreja local. O desejo do meu coração é saber que todos aqueles que têm caminhado conosco nesses estudos missionários, nesse seu tempo missionário, todos estão firmes nas suas igrejas locais. E aqueles que ainda não começaram, não tiveram ainda esse encontro com o Senhor Jesus, eu te convido para que faça essa decisão que você não vai se arrepender. Então, mais uma vez, eu quero dar boas-vindas a todos. Esse é o seu tempo missionário. Essa mensagem direcionada na área missionária, com o objetivo de despertarmos a igreja para olhar para a sua missão, despertarmos cada crente a se engajar na obra que o Senhor tem para com a humanidade e nos juntemos, nos unimos com aqueles que estão ali trabalhando, batalhando na mesma fé evangélica, como Filipenses fala. Queridos irmãos, o nosso tempo missionário hoje, o seu tempo missionário hoje, ela vai se dedicar no capítulo 10 do livro de Atos. E se Deus permitir, nós queremos nos aprofundar nesses estudos e juntos seremos impactados e juntos viajaremos nesses versículos para o entendimento do objetivo pela qual a Bíblia foi designada, que é nos dar encorajamento, nos dar conhecimento daquilo que é o nosso Deus, daquilo que é a obra do Senhor para com a humanidade. Queridos irmãos, nós então vamos iniciar, mas antes disso vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado pela sua graça, obrigado por mais uma vez estarmos aqui estudando a tua palavra. Obrigado por nos trazer aqui para nos mergulharmos na tua palavra. O desejo do meu coração para que eu seja bênção para os meus irmãos. O desejo do meu coração para que eu seja bênção para aquelas pessoas que desejam te conhecer. Por favor, Senhor, nos acompanhe nesses estudos. Esta é a minha oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Capítulo 10, versículo 1 diz o seguinte: E havia em Cesareia um varão chamado Cornélio, um centurião da corte chamada corte italiana. Um homem religioso e temente a Deus, com toda a sua casa, ao qual dava muitas esmolas ao povo e sempre orava a Deus. Só para dar o contexto, nesse capítulo 10 que nós estamos aqui abordando, ou falando, olhando para a cronologia da igreja, olhando para aquilo que a igreja está passando, o contexto da igreja nesse momento, quando nós lemos o capítulo 8, do versículo 1, ainda do livro de Atos, nós veremos ali o começo, o relato da perseguição da igreja. E diante da perseguição da igreja, a igreja foi se espalhando, os crentes foram se espalhando, e por onde eles caminhavam, por onde eles passavam, esse evangelho era pregado para aqueles que ainda não tinham conhecimento do evangelho. Então, cada crente, por onde ele se escondia, ele ia junto com a mensagem, com a pregação do evangelho. E nós vemos que cada discípulo, ele
ele traça um destino. Nós vemos Paulo traçando sua rota missionária, e também vemos Pedro viajando por Jope, Lida e Cesareia, e é exatamente isso que nós veremos no capítulo 10. Falaremos das viagens de Pedro e como que ele foi usado nessas viagens, e nós veremos aqui no capítulo 10. Então diz que em Cesareia havia um varão chamado Cornélio, uma vez dado o contexto dos acontecimentos nessa época. E o Lucas, que é o autor do livro, ele nos fala sobre um varão chamado Cornélio, que morava em Cesareia. Essa Cesareia que nós estamos falando aqui é Cesareia Marítima, que era uma cidade turística, que era uma cidade que, podemos dizer, era sede política. Ali havia muitos políticos morando ali. Inclusive essa Cesareia onde Paulo desembarca das suas viagens missionárias, e ele saúda ali os irmãos de Cesareia. Inclusive foi ali onde morava Filipe Evangelista, e foi nessa Cesareia que Paulo sempre desembarcava das suas viagens, como nós já falamos. Então ali havia um homem chamado Cornélio. Esse Cornélio não era judeu, ele era romano, e inclusive ele era, como a Bíblia fala, ele era um centurião romano da corte italiana. Então ele era responsável por 100 soldados. Então cada corte tinha 100 soldados. Então ele era o sargento, era o líder desses soldados. Porém, ali, vamos lembrar que é numa época em que o Império Romano governava sobre os judeus, e ele tinha uma grande influência na sociedade judaica. Inclusive, algumas leis dependiam ali dos judeus. Então, Cesareia, alguns falam que esse nome Cesareia foi dado em homenagem a o César Augusto. Então, esse nome acabou ficando. E ali muitos políticos moravam. E Cornélio e sua família, eles acabaram conhecendo uma religião que era judaica, e então eles abraçaram essa religião. Ele não era convertido ao judaísmo, ao proselitismo. Se fosse assim, ele teria circuncidado seus filhos também, porque importava que aqueles que fossem convertidos ao judaísmo fizessem a circuncisão e ali pudessem fazer parte ali dos judeus. E então, antes de a gente dar continuidade, eu queria lembrar o princípio de todas as coisas. Eu quero lembrar o jardim do Éden, o que aconteceu no jardim do Éden. A Bíblia nos fala que na criação de Deus, quando Deus criou o homem, o ser humano, homem e mulher, ele os criou segundo a sua imagem e semelhança, e ele os colocou no jardim do Éden responsáveis por a administração da criação de Deus. Nós vemos o homem tendo autoridade de nomear os nomes dos animais. E Deus fez esse casal lindo. Ele deu as leis, eles poderiam comer de tudo que haviam ali no jardim, porém havia ali a árvore do fruto que eles não poderiam comer. E tendo sido enganado também pela vontade, porque Deus, ele não fez o homem programar, ele não o programou para fazer certas coisas não fazer. Ele fez com a liberdade de escolher. Então, ele, uma vez tendo o direito de escolher, o direito não, mas a liberdade, também poderíamos dizer direito, porque Deus não nos programou, mas sim ele deixou que a gente escolhesse o que era bom para nós. Então, o homem, ele acabou desobedecendo a Deus através da serpente,
veio e contrariou a lei de Deus e o homem decidiu assim desobedecer. E nós vemos ali Deus no jardim do Éden expulsando o ser humano e então ele coloca a espada flamejante e os seus anjos guardando o jardim para que o casal não voltasse ali, comesse da árvore da vida e vivessem para sempre, mas na enfermidade, com o corpo desfeito por causa do pecado. Deus não permitiu que isso acontecesse. Porém, o homem, uma vez que ele saiu ali, ele passou a sentir um vazio por um Criador. Quando o homem foi expulso do jardim, ficou um vazio no homem, esse vazio que clama por um ser superior, que clama por um ser maior, que clama por um ser capaz de resolver nossos problemas, capaz de solucionar nossos problemas, capaz de me ajudar quando estou em apuros. O homem em geral, ele passou a ser um homem. Ele foi criado com esse desejo de adorador. O homem foi criado como um ser adorador, porque ele é uma criação, é uma criatura de um Deus, criador do céu e da terra. E quando ele foi expulso do jardim do Éden, esse vazio ficou, porque o pecado manchou o relacionamento do ser humano, o pecado manchou essa imagem, e então o relacionamento foi ameaçado, o relacionamento que havia entre Deus e o homem, porque quando nós viajamos para o Jardim do Éden, nós vemos ali Deus visitando o homem todos os dias no entardecer. Então, esse relacionamento era saudável, mas com o pecado esse relacionamento foi ameaçado e então nós vemos ali a degradação, a depravação do ser humano com a entrada do pecado. E então, por isso que hoje em dia, todas as culturas que existem, sempre existe um ser onde os povos ou as pessoas se refugiam, aonde as pessoas clamam quando estão em apuros, aonde as pessoas vão para consultar quando estão em dificuldades. E nessa tentativa de preencher esse vazio, as pessoas acabam não chegando no Deus verdadeiro, que é o Criador dos céus e da terra. E no caso, nós vemos aqui a vida de Cornélio, um homem que clamava que nessa vontade de procura de um Deus, ele acabou encontrando o Deus dos judeus e então se apegou. E ele tinha dificuldades, não entendia, não conhecia esse Deus, mas ele se entregou a esse Deus, mesmo sem conhecê-lo na sua totalidade, sem conhecer os seus planos. E então nós presenciamos esse homem e a sua família. Um cidadão romano que abraçou uma religião judaica. E então a rotina dele era isso, ele dava oração, orava a Deus, dava as suas esmolas, e ele pensava que fazendo assim seria aceite por Deus, e assim caminhava na ignorância. E o que acontece hoje em dia, tem muitas pessoas que traçam seus próprios caminhos para chegarem diante de Deus, porque não conhecem o caminho, o ser natural, o ser humano em si, ele não pode chegar a Deus, porque ele não tem essa capacidade de chegar a Deus, a menos que alguém pregue para ele, a menos que alguém apresente o Deus verdadeiro para ele. Então nós vemos aqui Cornélio, ele se achegando diante de Deus, pelas formas, pelos caminhos que não eram os planos de Deus na nova aliança. E então, onde que estava o problema? O problema é que ele adorava o que ele não conhecia. Adorava o que ele não conhecia. Porque se ele tivesse conhecido, ele já teria ouvido o evangelho da cruz. E o versículo 3 diz assim: este viu claramente numa visão, quase a hora nona, que são 15 horas, o qual dava
desculpa, a hora nona, no dia, um anjo de Deus que se dirigia para ele dizia: Cornélio. E este, olhando para ele e atemorizado, disse: O que é isto, Senhor? E ele disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memorial diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este está alojado com um certo Simão, curtidor, cuja casa está junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Então, como nós dissemos, Cornélio seguia na sua rotina de oração, esmola, e essa era a rotina dele, era a rotina dos judeus. Ele pensava por onde se fazer, aceito por Deus. Porém, Deus, vendo a dedicação desse homem, vendo a entrega desse homem, mesmo não conhecendo esse Deus, Deus, tendo compaixão dele, ele se apresenta e diz: manda alguém chamar Pedro. Por que Deus mandou que esse homem fosse chamar Pedro? Porque Deus sabia que o que este homem precisava era da salvação. Ele precisava, o Cornélio nesse caso, ele precisava conhecer o plano de Deus. O plano de Deus para com esse mundo, a nova aliança, o plano de enviar o seu filho à humanidade. Cornélio não sabia, porque ele se afiliou aos judeus que não criam na pessoa de Jesus. Como que Cornélio aprenderia sobre Jesus no meio de pessoas que crucificaram o Senhor Jesus? Não aprenderia nada. Então Deus diz: olha, conheço a sua intenção. As suas esmolas estão sendo feitas, mas você não conhece meu plano. Precisa conhecer o plano que eu tenho para a humanidade, o meio, o caminho que eu aceito as pessoas. É através do Filho. Porém, ali não havia oportunidade de ouvir do Filho, sendo que os judeus que ele se afiliou não aceitaram a mensagem da cruz. Então, ele precisava ouvir o Evangelho. Essa pessoa seria Pedro que evangelizaria. Então, nós podemos aprender nesses versículos que as pessoas, apesar de que todos os seres humanos, ou todo homem, ele nasce adorador, porém, nessa tentativa de encontrar o verdadeiro Deus, eles falham, e por isso que todas as culturas ele tem seus deuses. Esses deuses, eles foram criados que eu estou falando, os homens fizeram esses deuses para preencher o vazio que há neles, esse vazio que é do próprio Deus, Criador do céu e da terra. Mas eles ignoram, eles não querem saber do Deus Criador do céu e da terra. Eles não querem saber sobre o verdadeiro Deus. Claro que, aos nossos olhos, o que essas pessoas precisam é do Evangelho, mas eles não sabem do que eles precisam. Eis a necessidade de nós pregarmos o Evangelho para eles. Então, essa mensagem, Deus diz: envia alguém para chamar Pedro. E versículo 7 diz o seguinte: tendo partido o anjo que falava a Cornélio, ele chamou dois dos seus servos e a um soldado religioso dos que estavam continuamente ao seu serviço. E pelo visto não era só ele, os soldados também acabaram ali abraçando ali a adoração dos judeus descrentes. Infelizmente, eles estavam perdidos e eles não sabiam. E assim existem pessoas hoje que não conhecem o caminho da salvação. Eles não serão salvos a menos que alguém vá para lá e os avise. E fale sobre a salvação que há na pessoa do Senhor Jesus. E versículo 8 diz assim: e tendo-lhes declarado todas essas coisas, ele os enviou a Jope. Jope era uma cidade que ficava a 48 quilômetros de Cesareia. E ali Pedro estava na casa do seu colega, que era o Simão. E, pelo visto, ele era o colega do trabalho, tinha a mesma profissão,
eles trabalhavam com a pele de animais e assim era o trabalho deles. E então, pelo visto, a casa era um lugar chique, né? Estava à beira do mar, estava na frente da praia. Quem disse que um missionário não pode também aproveitar momentos para passar o lazer com a família, com os colegas? E na Bíblia nós vemos isso. Pedro, estando hospedado numa casa à beira-mar, isso era gostoso, era um tempo de refrescar a cabeça também. Tempo de refrescar a cabeça também. Então, no versículo 9, diz assim: no dia seguinte, enquanto eles viajavam, se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, quase a hora sexta. Se tem uma coisa que nós precisamos aprender, é sobre a oração. A oração deve fazer parte daqueles que são seguidores do Senhor Jesus, porque o próprio Jesus orava, ele tinha uma rotina de oração. Apesar de sempre estar ali no meio do povo, ele tinha o seu tempo, um tempo silencioso, o seu tempo a sós com o Pai. Então, todos aqueles que são seguidores do Senhor Jesus, eles precisam desse tempo a sós com Deus. Deus nos chama a nos relacionarmos e Ele também nos chama a termos aquele tempo que é só o meu tempo com Deus. Então, se você ainda não tem esse tempo com Deus, hoje eu te desafio a criar um tempo seu com Deus, onde você se dobra diante de Deus e clama por Ele. Todos aqueles que são seguidores do Senhor Jesus precisam desse tempo. E nós aprendemos com o Senhor Jesus e nós aprendemos também com Paulo, um homem de oração. Muitas das vezes, quando falamos de Paulo, as pessoas se lembram de Paulo como um missionário. Sim, ele era um missionário, porém, ele era também um homem de oração, um homem que dependia do Pai e também dependia dos outros crentes. Ele mesmo dizia: orem por mim para que as oportunidades da pregação do Evangelho sejam abertas, para que as portas sejam abertas, para que eu pregue. Então, Paulo também reconhecia a necessidade de oração. Então, aqui está o desafio para nós. Todos nós precisamos do nosso tempo com o Pai, tempo de oração. Então, Pedro, no meio-dia, subiu lá no espaço da casa de cima e foi orar enquanto o anfitrião estava ali cozinhando. E versículo 10, e ainda no versículo 11, complementando, quem disse que quando nós estamos com fome não oramos? O Senhor Jesus disse que não é só do pão que o homem viverá, mas da palavra. Então nós precisamos orar, não quando estamos com a barriga cheia, mesmo mesmo com fome, nós precisamos orar. Versículo 10 diz que ele ficou com muita fome e quis comer, mas enquanto lhe preparavam, ele caiu em um êxtase e viu o céu aberto, descendo sobre ele um certo vaso como se fosse um grande lençol, amarrado pelos 4 cantos e sendo baixado sobre a terra. 12. No qual havia todo tipo de animais, quadrúpedes da terra, animais selvagens, seres rastejantes e aves do céu. E veio a ele uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Versículo 14. Mas Pedro disse: de forma alguma, Senhor, porque nunca comi coisa alguma que é comum ou imunda. Versículo 15. E a voz lhe falou novamente pela segunda vez: não chames comum o que Deus purificou. Versículo 16, e isto aconteceu por 3 vezes, o vaso foi recolhido novamente ao céu. E nós vemos aqui no versículo 10, versículo 16, um ensinamento. Nós podemos dizer que Deus ele trabalha naquele povo
que desejam ouvir o Evangelho, Deus trabalha no povo e Deus também trabalha no mensageiro. Enquanto que Deus está ali trabalhando para enviar um missionário, trazer alguém para pregar o Evangelho, Deus tem que trabalhar na vida dos mensageiros. E um dos aspectos que Deus precisa trabalhar nos seus servos são vários. São vários. Apesar da mensagem da cruz ter alcançado o coração, ter alcançado os nossos corações, infelizmente tem coisas que ainda precisam ser corrigidas em nós. No caso de Pedro, havia um preconceito para com os gentios. E você se lembra na ocasião em que Pedro ele estava com Paulo e quando os irmãos de Jerusalém subiram para Antioquia, acho que é Antioquia, e a Bíblia diz que Pedro comia com gentios, mas quando viu que os irmãos de Jerusalém haviam chegado, ele se distanciou dos gentios e Paulo repreende Pedro na frente de todo mundo. Porque quando os judeus não estavam ali presentes, ele comia com os gentios. E quando os judeus chegaram, ele se distanciou para dizer, olha, eu não estava com ele, não estava comendo, eu ainda sou judeu. Esse comportamento é um comportamento antibíblico, anti-evangélico ou anticristo ou contra Cristo, porque a mensagem de Cristo é uma mensagem que acaba com a inimizade, é uma mensagem que acaba com preconceitos culturais, é uma mensagem que abomina todo e qualquer tipo de preconceito para com outra pessoa. Paulo falando dos efeitos do que o Evangelho fez, ali em Efésios capítulo 1, capítulo 2, Paulo diz que o Evangelho destruiu o muro de inimizade que havia entre judeu e gentio e fez dos dois um povo. O que não pudesse ver o gentio e o judeu sentados no mesmo lugar, na igreja isso acontece por causa da cruz. Então, Pedro aqui, no ensinamento que o Senhor Deus queria ensinar para ele, foi essa de que com a vinda do Senhor Jesus, com a cruz, não existe mais de que eu não como esse animal, eu sou como aqueles. Deus não aceita as pessoas através do que eu faço. Não. Deus nos aceita por meio do seu Filho Jesus. Essa é a mensagem que Deus quis tratar na vida de Pedro, porque Deus viu que na vida do teu servo ainda havia esse preconceito. Esse preconceito era tão forte no coração de Pedro que Deus precisou trabalhar na vida dele. Assim também Deus, hoje, ele continua trabalhando em nossos corações. Tem mensageiros preconceituosos, tem mensageiros também que têm um alto preconceito no coração para com outras pessoas em todas as áreas, todo tipo de preconceito. E Deus precisa trabalhar isso em nossos corações. Porque a mensagem da cruz, como para quem acompanhou os estudos que eu fiz em Efésios capítulo 1, capítulo 2, a mensagem da cruz abomina todo e qualquer tipo de preconceito cultural. Todo e qualquer tipo de preconceito para com outra pessoa. O preconceito é algo do mundo. A cruz nos faz aceitar todas as pessoas. Então, é o que Pedro precisava aprender. E Deus trabalhou isso. Deus trouxe um cenário, um ambiente em que esse ensinamento seria muito claro na vida de Pedro. No versículo 17 diz assim, ora, estando Pedro duvidoso em si mesmo sobre o que significaria a visão que ele tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio perguntavam pela casa de Simão, parados à porta. E chamando-o, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, estava alojado ali.
Enquanto Pedro pensava sobre a visão, o Espírito disse-lhe: Eis que 3 homens te procuram. Portanto, levanta-te, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Para Cornélio e sua família ouvir a mensagem do Evangelho, foi necessário enviar pessoas para percorrer 48 quilômetros de Cesareia para Jope, só para ida, e 48 quilômetros para voltar. Juntando, deve dar 96 quilômetros para chamar alguém para trazer a mensagem do Evangelho. E o desafio que fica para nós é: quantos quilômetros nós precisamos percorrer para encontrar pessoas que ainda não ouviram falar do Evangelho? Quantos quilômetros precisa percorrer para alcançar seu vizinho? Quantos quilômetros precisamos percorrer para alcançar a pessoa da nossa escola? Quantos quilômetros precisamos percorrer para pregar o Evangelho para os motoristas de aplicativos? Quantos quilômetros precisamos percorrer para pregar o Evangelho para as pessoas do nosso trabalho? E a pergunta é, se nós estamos pregando, por que não estamos pregando? Por que não estamos pregando? Graças a Deus, hoje a igreja tem crescido muito e hoje temos crentes em todos os cantos do mundo. Apesar que ainda tem lugares que ainda não tem crentes, mas nós precisamos pregar o Evangelho para essas pessoas. O que as pessoas precisam é do Evangelho, mesmo que eles digam, eu não preciso do Evangelho. Eles precisam sim, todos precisam ouvir do Evangelho. Todos precisam. Infelizmente, para nossos antepassados ouvirem do Evangelho, foi necessário pessoas saírem de lugares distantes. Mas hoje em dia, a igreja tem crescido e nós precisamos pregar o Evangelho para essas pessoas. Essa é a lição que nós aprendemos dessa distância do servo de Cornélio, saindo de Cesareia para Jope só para chamar Pedro. Não é só, porque, desculpa a minha expressão, não é só chamar Pedro, porque ele tinha a mensagem do Evangelho, então não foi algo em vão. Não foi algo em vão. Não foi. Então, eles precisavam chamar Pedro. E o anjo disse para ele, olha, Pedro, não hesite ou não rejeite esse convite, vá com esses homens. E mais uma lição que nós podemos aprender aqui é que todo crente precisa estar disposto para ir aonde Deus nos mandar, nos enviar. Todo servo de Cristo, todo seguidor de Cristo precisa estar disposto para ir aonde Ele enviar. Todos os pais cristãos precisam estar dispostos para abençoar os filhos se assim Deus quer que os filhos vão e preguem o Evangelho. É triste, é vergonha quando nós vemos pais crentes proibindo que seus filhos entrem na obra missionária. É muita vergonha mesmo. Então aqui está o desafio para nós. Versículo 21. Então, descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados de Cornélio, disse: Eu sou aquele a quem procurais. Qual é a causa pela qual vós viestes? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e de boa fama entre toda a nação dos judeus, foi avisado por Deus através de um santo anjo para que te enviasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os alojou. No dia seguinte, Pedro foi com eles, e certos irmãos de Jope o acompanharam. Aqui está a prontidão de Pedro para evangelizar. A prontidão de Pedro para ir aonde Deus o envia, mesmo sem entender o que está acontecendo. Aqui está o desafio para nós.
Não precisamos, em alguns momentos não precisamos entender o plano de Deus. Apenas precisamos ir. No momento, às vezes, às vezes não sabemos o propósito de Deus, mas depois vamos entender. O que Deus nos chama é para que tenhamos um coração prontos para dizer para Deus, sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, assim como Isaías assim o fez. Assim como Josué disse, eu e a minha família serviremos ao Senhor. O que Deus quer de nós é o coração disposto, mesmo quando nós não entendemos. Deus não nos chama para entender o porquê. O porquê que Deus está me mandando para lá? Por que Deus está me enviando? Por que tem que ser eu aí para lá? Deus nos chama. Deus, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus, em toda a história da humanidade, em toda a história em que Deus contou com o ser humano para expandir o seu reino, para fazer conhecido o seu nome, Deus exigiu fé daqueles que são comissionados. Fé quer dizer, eu não entendo, mas eu vou. Fé muitas das vezes não vê o que está acontecendo, mas vai, obedece. Não é uma fé cega, mas uma fé verdadeira, porque aquele que prometeu é o próprio Deus. Aprendamos com Pedro essa disposição para obedecer. Assim como o Senhor Jesus obedeceu até a morte, e morte de cruz. Às vezes obedecer é mesmo até vendo as consequências e obedecer. O Senhor Jesus viu o que significava ser propiciação para o ser humano. Ele via a cruz, mas ele obedeceu. Mesmo quando aprove ao Pai moê-lo por causa dos nossos pecados, ele obedeceu. Na oração, no jardim, ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas o pai, qual foi a resposta do pai? Filho, não tem outro meio de salvação para a humanidade se não for pela morte. E o filho disse, então seja feita a sua vontade, não a minha. Então é isso que se exige dos servos do Senhor. Obediência. Obediência, filhos. Obediência. E assim Pedro foi, mesmo sem entender por quê. E assim nós precisamos ter esse coração. Versículo 24, e no dia seguinte eles entraram em Cesareia, e Cornélio os esperava, tendo já chamado os seus parentes e amigos mais próximos. Cornélio era um homem curioso. Quando ele juntou pessoas para ouvirem o Evangelho, para ouvirem o que esse mensageiro de Deus tinha para dizer. Infelizmente, não são todos os missionários que têm o privilégio de encontrar o povo já disposto para ouvir. De vez em quando tem que conquistar a amizade deles. Mas tem outros missionários que são abençoados, pessoas exigindo um estudo bíblico. Eu já vi pessoas dizendo, olha, tem tempo na sua agenda para a gente estudar a Bíblia? Eu creio que você também já se encontrou com essas pessoas. E qual deve ser a nossa resposta? É sim, estou disposto para te ensinar as Escrituras. Infelizmente, o que nós temos visto é pessoas dizendo, eu não tenho tempo para te ensinar, estou cheio de agenda, a minha agenda está cheia. Crente dizendo, a minha agenda está cheia, não posso te ensinar as Escrituras. Quero te falar uma coisa. Neste mundo, nós como crentes, a nossa prioridade última, nossa prioridade primeira é a pregação do Evangelho. É para isso que nós estamos aqui. Então, se alguém te pede o estudo bíblico, como a Bíblia diz, esteja pronto para explicar a razão da sua fé. Crente que não sabe explicar a mensagem da cruz, esse não é crente. Na verdade, ele não se converteu. Nós nem poderíamos chamar de crente. Porque todo aquele que reconhece que foi salvo precisa explicar como
E do que foi salvo? E Cornélio estava ali, disposto para ouvir a mensagem. Então, queridos irmãos, aproveitemos as oportunidades que Deus nos dá. As oportunidades não permanecem para sempre. E Deus vai cobrar de nós. Deus vai cobrar de nós. Então, este é um desafio para nós. E versículo 25 diz assim: E enquanto Pedro entrava, Cornélio, encontrando-o, caiu aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro, levantando-o, disse: Levanta-te, eu também sou homem. Através desse versículo, nós sabemos que Cornélio, ele adorava o que não sabia e até se prostrava diante de homens. Ele não tinha conhecimento de que somente a Deus deve ser dada a glória, a honra, a glória pelos séculos dos séculos. A adoração deve ser dada a Deus, não aos homens. A igreja foi perseguida porque os homens deste mundo, eles querem levar o lugar de Deus. Os homens querem levar o lugar de Cristo, querem lealdade dos crentes, querem a lealdade dos homens, exigem a força. Mas a Bíblia diz que a adoração pertence a Deus e não aos homens. Não aos homens. Infelizmente, nossos irmãos têm sido forçados a abandonar sua fé, a negar o Senhor Jesus. Porém, tem aqueles irmãos que preferem a morte a negar o nome do Senhor Jesus. No livro do Apocalipse, quando João recebe aquelas cartas, a visão daquelas cartas às igrejas, a igreja de Esmirna, se não me engano, o Senhor Jesus, ele diz que resista até a morte e te darei a coroa da vida. Em alguns momentos o Senhor quer que a gente passe por perseguição. Ele quer que a gente aguente até mesmo a morte, por causa do nome dele. E porque no final a coroa da vida. A coroa da vida. Então Cornélio adorava algo que não sabia. E Pedro sabia o que ele adorava. Disse que não faz isso não. Isso é para adoração, ajoelhar-se diante do homem. Não, isso é uma abominação, é para Deus. Nós precisamos adorar o Deus, Criador do céu e da terra. Infelizmente, tem pessoas hoje que se ajoelham diante de estátuas, se prostram de um ser que eles nem mesmo conhecem, eles se prostram de uma mentira, eles se ajoelham de uma coisa que eles não podem explicar, se ajoelham diante de rato, diante de gato, diante de animais, como Paulo disse ali em Romanos capítulo 1, além do Criador, os homens inverteram a ordem de adoração. Eles adoram a criação. São pessoas que estão indo para o inferno, porque eles não adoram o Criador. E Paulo diz que, tendo conhecido, não lhe deram glória. Antes, se tornaram nulos em seu próprio entendimento. Essa é a realidade, irmãos. Essa é a realidade de hoje, infelizmente. Pessoas não sabem quem deve ser adorado. E nós precisamos mostrar para as pessoas que a adoração é para Deus. É para Deus. Esses países fechados ao Evangelho, porque eles não aceitam de que a adoração deve ser dada a Deus apenas. E como resultado, persegue a igreja, porque a igreja prega que tem um rei que merece a adoração. Então, essa é a realidade, irmãos. Versículo 27. E falando com ele, entrou e achou muitos que se haviam reunido. E ele disse-lhes: Vós sabeis que é uma coisa ilegal para um homem que é judeu se reunir ou aproximar de alguém de outra nação. Mas Deus me mostrou a não chamar a nenhum homem de comum ou imundo. Portanto, ao ser chamado, eu vim.
a vós, sem contradizer. Por isso eu pergunto, qual a intenção de teres me chamado? Quando Pedro corrige de que a adoração é para Deus, ele diz que, olha, vocês sabem que não é comum de se ver, eu sendo judeu, chegar no vosso meio, vocês que são gentios, e a gente estar aqui falando, conversando tranquilamente. Não é comum isso, mas eu aprendi que eu não devo chamar de ninguém de comum ou imundo. Pedro aprendeu. Aquela visão ensinou a Pedro de que através da cruz já não há mais a acepção de pessoas, como ele mais tarde vai falar. Leia a carta de Paulo aos Efésios. Você vai ver que Deus odeia qualquer e toda discriminação cultural. O Evangelho abomina. Pedro, aquele homem cheio de preconceito, com um preconceito elevado no coração contra os gentios, agora ele aprendeu de que ele não pode mais agir assim como servo do Senhor. E essa lição deve ser aprendida por todos nós, líderes, crentes. Nós fomos chamados a valorizar todos os povos. Não tenha um coração preconceituoso. Não. Isso a cruz abomina. A cruz acaba com a inimizade, como Paulo fala. A cruz acaba com a inimizade que havia entre judeu e gentio. O que o Evangelho tem feito, irmãos, como já falei em outra ocasião, o Evangelho acaba com brigas entre culturas. O Evangelho acaba com desavenças. Existem histórias de povos indígenas que antigamente brigavam, mas quando o Evangelho chega lá, o Evangelho brilha nos corações e reúne esses povos que brigavam antigamente e os faz irmãos. Quando esses povos que brigam, e esse povo guiados por retaliação, guiados por retaliação, porque quando alguém faz errado, eu tenho a tendência de devolver a mesma coisa, e assim vai. Essa vai ser a vida, um matando o outro. Mas quando o Evangelho chega, acaba com isso. Então, a igreja de Cristo precisa ser uma igreja que não tem nenhum preconceito para com as pessoas. Precisa ser uma igreja que prega o Evangelho, vive o Evangelho. Preconceito de olhar que, olha, nós somos judeus, você é gentio, porque esse preconceito era tão forte na comunidade judaica. E até no começo da igreja, alguns líderes tinham isso no coração. E Deus foi corrigindo. E uma dessas correções nós vemos na vida de Pedro. E agora ele é testemunha de que ele antigamente pensava assim, mas agora ele aprendeu de que quem sou eu para dizer você é gentil, eu sou judeu? Se Cristo morreu para todos e por todos. E aqueles que creem nele são salvos. Então ele aprendeu. E o versículo seguinte diz que, olha, quando eu recebi essa ordem para vir para cá, eu não contradiz, eu não neguei, eu aceitei. Agora me falam, por que vocês me chamaram? Mais uma lição da disposição que todos os crentes precisam ter quando são chamados para a obra. Quando Deus falar, é para nós obedecermos. E aqui nós vemos, Pedro foi para lá sem saber por que estava sendo chamado, mas mesmo assim ele obedeceu. Viu que todos nós somos chamados não a ir porque entendemos o que Deus está querendo falar. Em alguns momentos nós precisamos ir mesmo quando nós não entendemos. Essa é a mensagem que nós aprendemos aqui.
Então, no versículo 30 até 33, é uma explicação de Cornélio. Ele explica do dia que teve a visão, do dia que Deus ordenou que enviasse alguém para chamar Pedro, e assim ele o fez. E terminando o versículo 31, diz assim: imediatamente mandei chamar-te, e tu fizeste bem em vir. Agora, pois, nós estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir todas as coisas que te foram ordenadas por Deus. Aqui estava um povo disposto para ouvir a mensagem. E o que precisava aqui? Precisava de um servo disposto para anunciar a mensagem. E nós estamos dispostos para anunciar a mensagem da cruz? Nós estamos dispostos para explicar às pessoas da mensagem da cruz? E se nós não estamos, o desafio é para que sim, estejamos dispostos para explicar a mensagem da cruz. Porque tem pessoas que necessitam ouvir. Pessoas que desejam, que clamam por um servo de Deus que está disposto também para compartilhar da mensagem do Evangelho. E versículo 34, nós vemos Pedro começando a explicação do Evangelho. Versículo 34. Então Pedro, abrindo a sua boca, disse: na verdade, eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas, mas aquele que em qualquer nação o teme e faz justiça é aceitável a ele. Então Pedro aprendeu que Deus não faz acepção de pessoas. A salvação é para o judeu e a salvação é para o gentio, sob a mesma condição. Aqueles que aceitam a sua justiça, a justiça revelada na pessoa de Jesus. Nós somos aceitos diante de Deus através do sacrifício de Cristo. Então, Deus não tem acepção de pessoas. A salvação dele está disponível para todos. A salvação está disponível para todos. É o que Pedro vai explicar aqui. Deus enviou a palavra aos filhos de Israel, pregando a paz por Jesus Cristo. Ele é o Senhor de todos. Esta palavra que eu digo, vós sabeis, foi proclamada por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andava fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o em um madeiro. A este Deus ressuscitou ao terceiro dia e o manifestou abertamente. Não a todo o povo, mas às testemunhas escolhidas antes por Deus, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi ordenado para ser juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê receba a remissão dos pecados. Este é a mensagem do Evangelho. Pedro deu, em poucas palavras, a mensagem da cruz, começando pelo Antigo Testamento até ali a sua morte e a sua ressurreição. Que no nome dele, ele fosse juiz dos mortos e dos vivos. Então tudo começa nele, tudo converge em Cristo. Tudo em Cristo e por Cristo. Essa é a mensagem que Cornélio precisava ouvir. E Cornélio não sabia, nem os seus companheiros que estavam ali não sabiam, nem seus familiares não sabiam. E no versículo 44 até 48, nós vemos a conversão. Enquanto Pedro falava ainda estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra, e surpreenderam-se os que criam na circuncisão, os muitos que vieram com Pedro, pois também sobre os gentios havia sido derramado o dom do Espírito Santo. Porque eles os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode algum homem impedir a água para que não sejam batizados? Estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E ele mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então pediram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Lembra do Senhor Jesus quando disse que convém passar por Samaria?
após o evangelho chegar ali em Samaria, os novos crentes pediram que o Senhor Jesus ficasse ali um pouco de tempo. E aqui também nós vemos ali os gentios pedindo que Pedro ficasse um tempo com eles. Olha o que a mensagem do evangelho faz. Povos que não sentavam juntos, agora que ouvem a mensagem, diz: olha, fica mais um pouco. Eles entendem que, olha, os nossos preconceitos, o que o mundo age, está errado. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Fica mais um pouco, vamos aproveitar o tempo mais juntos. Assim o povo ouviu o evangelho. Então, queridos irmãos, nós precisamos ser como Pedro, ser a resposta de um povo que clama por um Deus, mas que não conhecem. E por não conhecerem, eles adoram qualquer coisa, menos o nosso Deus, Criador do céu e da terra. Então, queridos irmãos, o desafio que fica para nós é para que nós sejamos como Pedro. Esse é o nosso desafio. E nós precisamos estar dispostos para evangelizar, estar disposto para explicar às pessoas a mensagem da cruz. E dizer para Deus, estamos aqui dispostos para obedecer, porque todos precisam ouvir do Evangelho. Que Deus nos abençoe, que sejamos crentes dispostos para compartilhar a mensagem da cruz. Deus o abençoe.